capítulo 21, segundo livro de Samuel. Pode ser que alguns irmãos mais novos na fé não tenham percebido essa história que vamos compartilhar sobre ela, mas os mais antigos conhecem essa história. Primeiro livro de Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite de algum de Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juramentos, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Queria que você estivesse atento aos versículos 10 ao versículo 14. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém.
na Bíblia, meus irmãos, a história do povo de Deus, nós vamos encontrar muitas mulheres, muitas mães extraordinárias. Muitas mães que são mencionadas nas pregações, estão sempre sendo lembradas na história do povo de Deus. Mães que entraram para a história da redenção, mães que foram lembradas pelos seus grandes feitos, pelos seus filhos. Mães são lembradas por milagres, pela coragem, mães que tiveram um papel muito importante na história da redenção. Podemos citar algumas, como Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher que pela fé enfrentou o decreto de morte de Faraó contra os pequenos em Israel. Joquebede protege a vida do pequeno Moisés no rio, colocando num cesto. Uma mulher que tem um papel importantíssimo na história de Israel, preservando a vida do seu pequeno Moisés. Temos na história, e podemos lembrar da história de Ana, que teve um papel fundamental na história dos juízes de Israel. Uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos, mas que temia ao Senhor, e chorando a presença do Senhor, o Senhor ouve o clamor do seu coração, e ela que era marcada pela esterilidade, ela vem dar a luz a um menino chamado Samuel, uma mãe que vai gerar um menino que vai mudar os destinos da história de Israel, que vai conduzir de uma forma brilhante a história do povo de Israel. Nós vamos caminhando um pouquinho para o Novo Testamento, há tantas mães no Antigo Testamento, mas vamos lembrar de Maria, mãe de Jesus, a qual o Senhor usa aquela irmã querida para que ela possa gerar e dar luz ao nosso Salvador. Vamos lembrar da mãe cananeia, que vai correndo aos pés de Jesus de uma forma que ela venha se humilhar diante de Jesus, para que Jesus pudesse libertar a sua filha terrivelmente endemoniada. Talvez eu esteja falando aqui, muitas irmãs e muitos irmãos estão lembrando, muito além daquilo que o pastor está colocando aqui, exemplos de muitas mulheres, de muitas mães, que foram referências na palavra do Senhor, na história do povo de Deus. Quem sabe você está lembrando também de muitas mães que, embora não estejam inseridas no contexto da palavra do Senhor, mas que você a conheceu e que ela foi tremendamente usada pelo Senhor e deixou um legado. Mas nessa noite eu queria falar de uma outra mãe. Uma mãe que não tinha palco. Uma mãe que pouco se fala dela na história, que há um registro, um pequeno registro da história dela. Uma mãe que nos ensina algo maravilhoso. E o nome dessa mãe é Rispa. Rispa. Rispa era uma das mulheres de Saul, era uma concubina de Saul. E o contexto que nós temos aqui, irmãos, aonde essa história vai nos falar ao coração nessa noite. Por 3 anos, a nação de Israel está passando por um momento de seca, de estiagem. E o rei Davi vai fazer um questionamento e vai tentar, de alguma forma, descobrir a razão. Ele vai consultar ao Senhor, e o Senhor vai dizer para Davi que há uma culpa de sangue na nação. E é justamente essa culpa de sangue que fez com que os céus cerrassem e não houvesse chuva sobre a terra. E Davi vai procurar saber, trazer a memória, talvez se aconselhando com os mais velhos,
E essa culpa de sangue foi porque Saul havia matado os gibeonitas. Nós vamos lembrar de um momento na história do povo de Israel, quando estava atravessando, para chegar à terra de Canaã, fez uma aliança com os gibeonitas, e houve uma promessa, e houve uma aliança entre eles, que eles não os destruiriam, que eles seriam preservados. Mas nos dias de Saul, Saul não cumpriu essa promessa, Saul não cumpriu essa aliança de preservar a vida dos gibeonitas, e então os matou, diz a palavra do Senhor. E Davi então vai diante dos gibeonitas agora perguntar-lhes o que poderia ser feito para reparar aquela culpa. E os gibeonitas vão dizer para Davi que neles não é uma questão de prata, de ouro, não é uma questão que eles querem ferir alguém da nação para reparar a culpa. O que eles queriam era que da casa de Saul 7 homens fossem entregues para serem enforcados, para que aquela culpa de sangue então cessasse e houvesse um resgate ali. Então a chuva viria novamente sobre a terra de Israel, e assim o fez, diz a palavra do Senhor. Davi poupou Mefibosete. Nós vamos ver duas figuras chamadas Mefibosete nesse texto, né? Um é aquele Mefibosete que Davi trouxe depois para se sentar à mesa dele. Esse é um outro Mefibosete que é filho de Rispa. Os dois filhos de Rispa estavam entre esses 7 homens, 7 jovens que foram entregues por Davi para serem enforcados. Um chamava-se Armone e o outro Mefibosete. E eles foram entregues nas mãos dos gibeonitas, os quais se enforcaram. E a Bíblia vai nos mostrar que entra em cena agora uma situação. Aqueles corpos ficaram na montanha. Aqueles corpos ficaram ali na montanha. E uma das formas de punição naquela época era justamente abandonar os corpos em alguma montanha, para que as aves dos céus, para que os animais do campo os comessem. E era uma forma de desprezo, mostrando totalmente o desprezo, uma vingança. Era isso que acontecia na época. Mas aí entra o papel de uma mãe, gente, chamada Rispa. 2 dos seus filhos estavam entre os 7. E o que é que essa mãe fez? Quais as lições que essa mãe nos ensina? O texto diz que eles foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Eu leio mais uma vez o versículo 10, quando diz: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Ela pega um pano de saco, ela vai subir a montanha, ela vai no penhasco, ela vai na rocha, e ela vai estender aquele pano de saco naquela rocha, desde o primeiro dia da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E ali aquela mulher só, presenciando os seus 2 filhos mortos ali naquela rocha, ela estende o pano de saco, e ela fica ali naquela rocha, vigiando os corpos dos seus filhos, especialmente dos seus filhos, para que de dia as aves dos céus não os tocassem, para que à noite as feras do campo não os tocassem e os comessem. E a Bíblia diz que de repente foi dito a Davi o que tinha acontecido. E quando Davi ouve o que fizera Rispa, filho de Aiá, a concubina, então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, os ossos daqueles, e os sepultaram dignamente. Então
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus se tornou favorável para com aquela terra. O que nós podemos aprender nessa noite, irmãos, com a história de Rispa, com esse gesto de Rispa, de subir uma montanha, de estender sobre a rocha um pano de saco e ficar vigiando corpos mortos. E o que eu queria perceber com os irmãos nessa noite é que Rispa nos ensina a valorizar aquilo que você ama. A atitude de Rispa naquela montanha não é levantar um altar à dor, não é levantar um altar à morte, não é enaltecer a morte, não é dizer que vai ficar no luto eternamente. Ela sabia claramente que aquele ato dela não traria os seus filhos de volta, mas ela amava aqueles meninos de tal forma que ela não queria que as aves dos céus os devorassem, mas que eles pudessem ter um sepultamento digno, que eles fossem honrados. Uma mulher que nos ensina, uma mãe que nos ensina a lutar por aquilo que ela ama. Ela ama os seus filhos de uma maneira tão especial que ela é capaz de fazer um ato solitário, aos olhos humanos desnecessário, diria até ridículo aos olhos humanos, uma mulher sozinha pegar um pano de saco, subir numa montanha e ficar vigiando 2 corpos mortos. Mas sabe o que Rispa nos ensina aqui? Nos ensina que quem ama não desiste facilmente. Quem ama não desiste facilmente. O que ela não desiste, irmãos, não é no sentido de subir na montanha para ver se os filhos vão ser ressuscitados. Ela sabia claramente que a vida dos filhos ela não teria de volta. Mas o que ela buscava era a honra dos filhos. O que ela buscava um sepultamento digno para os filhos. O que ela buscava era que aquela vergonha sobre os filhos fosse ao menos amenizada um pouco. Sabe por quê? Porque Rispa nos ensina que quem ama não desiste facilmente. Ela não desistiu dos filhos dela. Ela foi para a montanha, ela passou ali em sereno, até que a chuva veio, e a chuva foi molhando a montanha. De dia ela espantava as aves, à noite ela preservava dos animais do campo, tudo porque uma mulher que nos ensina que quem ama não desiste facilmente. Não há nada mais que ela poderia fazer, mas ela permaneceu. Nada podia mudar a tragédia da morte dos seus filhos, mas ela pensou no coração de que um pouco do seu amor ela poderia demonstrar. Isso é papel de mãe, porque uma mãe que ama não desiste facilmente do filho. Ela sabia exatamente o contexto que ela estava, que ela não seria restituída, seus filhos com vida, mas ela poderia ser restituída, dando a eles um sepultamento digno. Eu não quero falar de morte dos filhos de Rispa, mas trazer isso para o nosso contexto hoje, irmãos. Quem ama não desiste facilmente. Quem ama é capaz de subir a montanha pelo filho. Quem ama é capaz de ficar ali na rocha. Quem ama é capaz de lutar contra as aves, é capaz de lutar contra as bestas feras, porque quem ama quer ver o seu filho sempre ser honrado, ser reconhecido. É isso que Rispa nos ensina. Ela sabia que situações de erros lá do passado não poderia ela mudar os erros do passado, ela não poderia mudar as dores familiares do passado, as escolhas das pessoas, as situações que ela estava vivenciando, mas ela nos aponta algo. Mesmo sabendo que seus filhos estavam mortos, ela não os abandona. Até que foi dito a Davi o que ela tinha feito. E o coração do rei se moveu para dar àqueles meninos um sepultamento digno.
Você tem desistido facilmente? Mãe, não desista do seu filho. Pai, não desista do seu filho. Irmão, não desista do projeto de Deus para a sua vida. Não desista daquilo que Deus tem colocado diante de você. Quem ama, não desiste facilmente. Segunda lição que eu queria olhar para a Rispa nessa noite é que Rispa nos ensina a honrar a imagem, ou melhor, a memória dos seus filhos. E a memória dos seus filhos foi narrada a partir de Rispa, não como os meninos que foram comidos pelas bestas feras do campo, pelas aves dos céus, como meninos que ficaram abandonados lá atrás. Mas por alguém que não os descartou, por alguém que desejou honrá-los. Rispa nos ensina que fidelidade silenciosa traz honra. Ela é fiel aos princípios dela. São meus filhos. É certo que o seu marido, Saul, ou aquele a qual ela teve seus filhos, errou no passado, alianças foram feitas erradas no passado, mas ela quer lutar para que ao menos a lembrança dos seus filhos seja uma lembrança digna de uma mãe que honrou os seus filhos. Nós sempre ouvimos a expressão honra teu pai e tua mãe. E esse texto nos apresenta o contrário, uma mãe que honra seus filhos. Uma mãe que não quer a vergonha dos seus filhos. Por isso ela ora pelos seus filhos. Por isso ela sobe a montanha pelos seus filhos. Por isso ela submete a situações de riscos pelo seu filho, pelos seus filhos. Rispa nos ensina que a fidelidade silenciosa, ela pode tocar o coração do rei. A notícia chega até Davi. O rei ouve sobre Rispa, algo muda. Os corpos recebem honra, a história ganha dignidade, e depois disso Deus se torna favorável àquela terra. O ato de Rispa não apenas trouxe a dignidade na história dos seus filhos, como trouxe um tempo favorável à história de Israel. Por 3 anos não chovia, mas quando Rispa está lá no alto da montanha, quando os rapazes foram enforcados, julgados na montanha, a chuva já tinha chegado. Mas ela vai lutar por algo tão extraordinário que o texto vai encerrar dizendo: depois disso Deus se tornou favorável para com toda aquela terra. Em outras palavras, ela lutou por algo sem perceber que algo maior Deus estaria fazendo. A oração, o trabalho de Rispa, o cuidado de Rispa, não somente restaurou a dignidade dos seus filhos, como trouxe um tempo favorável na nação. Deus precisa e Deus conta com mães nesses dias, com pais nesses dias, com crentes nesses dias, que quando entende que algo é precioso, e quando você ama aquilo que você entende que é precioso para a sua vida, você luta por aquilo. Você não desiste facilmente daquilo. Flávia hoje lembrou de algo que nós falamos aqui esses dias atrás. De uma mãe que desistiu dos filhos. Que já havia perdido um filho aidético por uma conduta sexual de imoralidade. E quando eu a conheço, ela tem um outro filho de uns 40 anos, ou mais um pouquinho, vivendo na mesma situação. E ela me choca dizendo: pastor, eu já perdi um filho com AIDS. Se eu perder outro, para quem já perdeu um, se eu perder outro, ela fez assim com o ombro. Quem já perdeu um, se eu perder outro, não faz diferença.
Rispa nos ensina algo diferente. Se você ama, você não desiste facilmente. Se você ama, você vai lutar por aquilo. Aquilo que aos olhos humanos já é o fim. E em parte ela sabia que era o fim. E em parte ela sabia que a vida deles não teria de volta, mas a honra deles poderia ser restaurada. Lute por aquilo que você ama no Senhor. Não desista facilmente daquilo que você ama. Lute pelo seu casamento. Lute pela vida dos seus filhos. Lute pela conversão dos seus pais. Lute pela conversão dos parentes. Lute pela salvação da cidade. Lute para que Deus possa fazer algo. E alguém, de repente, curioso, alguém lá em cima na montanha. Quem que é? É Rispa, deitada na rocha. E chega Davi, Davi, ó rei, a Rispa está lá em cima no monte. E aquilo torna o coração do rei sensível. Ele manda dar um sepultamento digno a todos aqueles rapazes. E quando isso acontece, o texto diz, e Deus se torna favorável para com a terra. Quer dizer algo para encerrar, nem tudo você vai conseguir mudar. Mas alguma coisa você vai conseguir mudar. Nem tudo. Com ela não conseguiu mudar tudo, que era trazer seus filhos de volta. Mas pelo menos a honra dos seus filhos, ela conseguiu mudar. Eu e você não somos salvadores da nossa família. Eu e você não somos pessoas que decidimos salvar o mundo. Agora eu vou mudar o mundo. Mas há alguma coisa que eu e você podemos fazer, usados por Deus, para trazer um tempo favorável a muitas outras pessoas. A nação de Israel foi abençoada por Deus, em parte, por causa da atitude de uma mãe, que ninguém fala dela, hoje estamos falando dela, de uma mãe que não tem tanto destaque na história da redenção, mas que amava seus filhos de tal forma, que foi capaz de lutar ao menos pela honra deles. Enquanto a vida, a esperança. Lute pela conversão, lute por algo que você acha importante, e Deus te abençoará, e Deus abençoará as nossas vidas através dessas atitudes. A fidelidade silenciosa toca o coração do rei. O céu não vai ignorar isso, o Senhor não vai ignorar isso. Quem entende o valor do que se ama, luta por aquilo que se ama. Você ama seu filho, lute por ele. Você ama seu esposo, lute por ele. Ama a esposa, lute por ela. Você ama seus pais, lute por ele. Lute até que Deus realize algo extraordinário. O rei vai ficar sabendo. O rei está olhando a atitude. Todas as mães nesses dias, todos os pais nesse dia, de todos nós, no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus.